Durante este mini curso, eu vou te mostrar que o patchwork e a costura criativa podem ser de bom gosto e ir muito além do que você já conhece. Eu sei que a palavra bom gosto é muito relativa, mas durante muitos anos eu rodei o Brasil afora e participando de diversas feiras de patchwork, inclusive no exterior participei como expositora da feira de Houston nos Estados Unidos, pude perceber que este mercado está saturado das mesmas peças, das mesmas técnicas e das mesmas combinações de cores. Eu já faço patchwork há mais de 21 anos e sempre procurei criar trabalhos diferentes que fugissem dos mesmos trabalhos convencionais, geométricos, já vistos por aí. Sempre procurei criar e inovar para que assim eu pudesse me destacar nesse meio. Hoje eu estou aqui para te ensinar o meu método criativo e te contar alguns dos meus segredinhos que já fui acumulando ao longo de todo esse tempo. Essa é uma grande oportunidade para você transformar o seu artesanato, se destacar nesse meio e arrancar elogios por onde passar com suas peças. Vamos começar? É muito importante que você me acompanhe nesta jornada. Tenho certeza que no último dia você já vai estar percebendo uma transformação na sua forma de criar. Bem, antes de começar nosso trabalho em si, eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória nesse mundo do patchwork. Como é que eu comecei e como eu cheguei até aqui. Eu tive um problema de saúde no ano de 2000 e a partir daí eu fiquei muito tempo em recuperação, cuidando da minha saúde. E durante esse período de recuperação eu procurei ter um escape, uma válvula de escape para toda aquela dor que eu sentia, aquele problema que eu estava sentindo. E gostava muito já do patchwork, eu já admirava esse trabalho. Mas em razão do meu trabalho profissional, na minha carreira, eu não tinha tempo para me dedicar a isso. Mas eu sempre dizia, o dia que eu me aposentar, eu vou fazer patchwork. E olha, aconteceu mesmo. Eu cheguei a me aposentar, comecei a fazer o patchwork durante o período de tratamento e de convalescença, na cama, fazia tudo à mão. E autodidata, procurava saber como é que fazia, como é que não fazia. E quando eu comecei a ter condições de andar novamente, de sair um pouco, eu fazia aulas. Eu comecei a fazer o curso básico, para aprender as técnicas de patchwork. E a partir de então, não parei mais. E quando eu comecei a fazer meus trabalhos, nas aulas, no curso, as minhas colegas sempre falavam, nossa, Denise, o teu sempre fica diferente dos outros. Sempre se coloca uma coisa a mais, um traço teu. E realmente, eu sempre procurei dar personalidade para o meu trabalho e sempre gostei de buscar novas ideias em outras fontes, em outras artes, para trazer para o meu trabalho. Então foi assim que eu iniciei a minha jornada. E esse tempo que eu trabalhei, que eu me eduquei, que eu busquei patchwork, que até hoje estudo, claro, foi um tempo assim muito prazeroso para mim. Então ele funcionou, essa busca, como uma terapia na minha vida. E a partir de então eu comecei a fazer meus trabalhos e vi que as pessoas gostavam, dava de presente, as pessoas amavam, outros vinham na minha casa, dá pra mim, quero comprar. E eu comecei, a princípio eu dava de presente para todo mundo. Mas depois eu pensei, por que não fazer para vender, Comecei a receber algumas encomendinhas, mas o interessante é que eu na época não tinha nem máquina de costura. Eu emprestei a máquina da minha mãe quando eu comecei a costurar. Ela tinha aquelas máquinas bem antiguinhas, sabe? Aquelas caixinhas de madeira, aquela que vai e volta para armar, E ali eu comecei, não sabia costurar a linha reta, não sabia que máquina tinha que trocar carretilha, não sabia que... Enfim, todas essas dicas, que hoje a gente tem por aí à vontade, naquele tempo eu não tinha esse acesso a essa informação. E fui ali, na raça e na coragem, sabe? As primeiras linhas para costurar, os blocos que eu tinha que fazer, eu riscava com a régua. Pegava a régua lá e media, assim, fazia um traço reto e eu ia costurando devagarinho bem em cima daquela linha. Enfim, depois eu fui aprendendo pé de máquina, fui descobrindo as coisas, porque no próprio curso é difícil, a professora te dar essas orientações, essas dicas, Então eu fui mesmo buscando e eu mesmo encontrando as soluções. Enfim,
Aí daí começou no trabalho, quase que passou da terapia para um trabalho profissional. Eu aluguei uma sala, convidei amigas, vieram trabalhar ali comigo, passar tarde, comecei a pegar encomenda de lojas, depois começou a aumentar, comecei a contratar funcionárias, depois comecei a fazer feiras, enfim. Então, a minha terapia passou a ser um negócio. Hoje nós temos uma empresa familiar, trabalho com minha sobrinha, Letícia, que muitos de vocês já conhecem, o meu irmão, com sobrinhos, enfim. A empresa cresceu, né? E hoje eu posso dizer que este momento da minha vida, que eu tive uma necessidade de parar com tudo que eu fazia, com tudo que eu tinha estudado a minha vida inteira, se tornou, na verdade, uma grande alegria, porque eu consegui construir um outro universo. Eu acabei me aposentando por questões físicas e continuei depois trabalhando, né, da forma que eu podia, no momento que eu podia, com a patchwork. E hoje eu estou aqui, cheguei aqui, né, estou dando aula para vocês, né. Então é muito interessante vocês verem essa transformação na minha vida. E eu quero levar para vocês essa transformação também na vida de vocês. Vocês podem pensar, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Gente, eu também muitas vezes não tinha tempo para fazer. Mas a gente sempre acha os minutinhos ali. Você não tem necessidade no início de fazer quantidade. Portanto, que você aprenda, comece a aprender, comece a valorizar o seu trabalho. As pessoas vão começar a ver o seu trabalho, vão achar bonito, vão elogiar você. Então isso é muito prazeroso para a gente, é muito importante você se sentir, né, reconhecida, no mínimo que seja, no trabalho que seja, você se sentir reconhecida, porque foi um esforço teu ali, foi um amor que você dedicou àquilo. Então o resultado do trabalho, aos poucos, vai aparecendo. Você vai vendo que vai gerando um certo impacto, né, nas pessoas, na tua própria vida. E por que não? Uma coisa que você pode começar com o hobby, transforme num negócio. Eu tenho alunas nos meus cursos que começaram com o hobby. Por causa da pandemia, queriam ter alguma coisa para fazer, para aliviar o estresse, né? E hoje estão fazendo, estudando, vendendo, aceitando encomendas. E isso me gratifica muito. É o melhor presente que eu posso receber. É ver pessoas indo pelo mesmo caminho que eu segui, né? E ele dá certo. Isso eu posso dizer com vocês. Basta vocês quererem, né? Se você quer, você pode. Comece devagar, com o material que você tem, né? Você é capaz. Tudo a gente aprende. Ninguém nasce sabendo. Mas a aprendizagem, ela é importante. Você tem que se esforçar, você tem que se doar. Então se discipline, deixe um horáriozinho durante o teu dia para você trabalhar. Se você não tem uma máquina ainda, empreste de alguém, né? Faça como eu fiz. Vocês vão ver, depois vocês vão me contar como eu tenho escutado o relatório de muitas das minhas amigas e muitas das minhas alunas. E nossa, a vida delas se transformou, né? Então eu quero que você aproveite muito bem esse curso. Nós vamos trabalhar hoje com uma almofada nesse mini curso. Eu vou apresentar técnicas para vocês que talvez vocês ainda não conheçam. Vamos trabalhar com tecido, rendas, né? Que eu gosto muito desse lado romântico, né? Chave chique do patchwork. Então a gente vai fazer uma linda almofada, tá bom? Tenho certeza que você vai se surpreender com o seu trabalho. Bom, então vamos iniciar nosso trabalho, né? Primeiro falando um pouco da composição do trabalho, né? Escolha das estampas, né? Das texturas. Você sabe que o patchwork a gente trabalha com algodão 100%, né? Tricoline. Esse é o tradicional do patchwork. Então, para fazer uma boa composição de tecidos, de cores, etc., eu tenho algumas dicas para dar para vocês. A primeira coisa que eu faço é pegar um tecido que eu gosto, que eu queira realmente trabalhar naquilo que eu vou fazer naquele momento. Por exemplo, aqui eu quero trabalhar com esse tecido com rosas, com buquês de rosas, né? Esse azul, esses ramos maiores, né? Então seria minha estampa principal. Eu escolho essa estampa e a partir dela eu vou escolher os outros que irão compor o resultado final do meu trabalho, né? O que eu aconselho aqui? A partir do momento que você trabalha com uma estampa grande, você tem que tender a trabalhar com estampas miúdas, com estampas menores e que também não tirem o brilho da estampa maior, né? Então aqui eu procurei tirar
as cores do próprio tecido, né? Então aqui o azul, rosa, tem aqui rosa claro, vários tons de rosa, tem vários tons de azul, creme, né? Então aqui eu vou trabalhar com tecidos nesses tons. Aqui então eu escolhi para compor com esse tecido que é composê desse tecido aqui que eu estou trabalhando, né? Com a estampa principal, com estampas miudinhas. Hoje tem muito isso no mercado, né? Tem a linha toda com composês, né? Combinando com a estampa principal. Então aqui vocês vão ver que eu tenho estampas miúdas da mesma rosa, né? Um suave xadrezinho no fundo. Eu gosto muito de trabalhar com xadrezinhos, com poás, com aquela poeirinha, com manchadinhos, né? Para compor com a estampa principal. Esse aqui é um tom de rosa que eu tenho aqui nas minhas flores também. Uma estampa miúda, também vocês podem ver, são só os raminhos que também vão compor aqui o meu trabalho. Então, nesse trabalho meu aqui, eu vou trabalhar com essas três cores, essas três estampas de tecido. Vou trabalhar com azul, com rosa clarinho, bebê, e com essas estampas, a graúda, que vai ser a minha estampa principal, que vai estar, né, na parte principal do meu trabalho, e as estampas miúdas que vão compor. É assim que você faz a composição. Sempre nos tons que a peça, o tecido que você elegeu como tecido base, né? Os tons que combinem com ele aqui. Você vai tirar da própria rosa aqui, ó. Vamos ver que aqui eu poderia trabalhar aqui com creme, poderia trabalhar com verdinho, um dos verdes aqui. Eu poderia trabalhar com um tom mais escuro, um vermelho mais framboesa, fechado, enfim. Mas eu escolhi esses tons aqui, que é o rosinha claro, que tem da minha rosa maior aqui na estampa, e esses buquezinhos menores também, né, para combinar com a estampa graúda, certo? Então aqui uma rápida pincelada do como eu faço, né, essa escolha do tecido e das cores. Também agora é o momento de você pensar em como você vai fazer, né, o seu trabalho. Normalmente eu desenho, sabe? Eu faço um croquis, eu sempre tenho meus cadernos, onde eu vou, eu faço os meus desenhinhos para depois saber, né, como é que foi feito, se eu trabalhei de novo, se for da aula. Então sempre eu tenho assim, né, desenhado, eu faço tudo na hora, eu vou acrescentando, conforme eu vou fazendo, eu vou, né, também mixando, às vezes muda um pouco alguma coisa, a medida, né, os moldes que eu vou usar, né, então eu sempre tenho tudo isso registrado, tá? É importante para você já decidir desde o início qual técnica que você vai usar nesse trabalho, né, qual técnica que combina com esse tecido, né, que deixa bonito, né, que evidencia, na verdade aqui o que a gente vai fazer é evidenciar o tecido, né, com as técnicas. Então é isso que eu procuro fazer sempre os croquis, né? E mais ou menos ter na minha cabeça o que eu vou fazer. Nada é absoluto. A gente pode, durante o transcorrer da elaboração do trabalho, escolher, sabe, uma outra aplicação, um outro recurso, enfim. Aqui, como a gente vai trabalhar com rendas, por exemplo, né? Aplicação de renda. Então isso é o que eu quero deixar vocês bem cientes. E também que vocês não tenham medo de criar. Essa é muito importante, essa dica. Né? Confiem no gosto de vocês, façam a lição de casa, né? Façam isso que eu falei para vocês e comecem a fazer uma coisa diferente do que já existe por aí. Porque sempre é a mesma coisa que você vê por aí. Sempre. Qualquer lugar que você vá, qualquer feira que você vá, qualquer aula que você vai fazer, é sempre a mesma coisa. É a mesma técnica geométrica, a mesma cor, as mesmas cores, enfim. Então, tem que ser diferente, mude um pouco. Procure fazer uma coisa que realce o teu trabalho, né, que evidencie, né, a tua forma de pensar o patchwork, enfim, né, faça acontecer, você é capaz. Né? Então, para isso, eu estou aqui hoje para dar as minhas dicas e como eu faço, elaboro tudo isso que eu mostro para vocês, né, nos vídeos. Tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com uma técnica que se chama curvas loucas, né? Na verdade, eu vou trabalhar com essa régua aqui, né? Ela é dividida em dois pedaços, né? Ela encaixa, né? E ela tem uma curva aqui, então que vai ser feita a costura depois, né? Então essa técnica fica muito bonita para vocês fazerem qualquer trabalho em colcha, sabe?
E eu gosto muito também no meu trabalho, de fazer aplicações, sabe? Eu acho que enriquece o patchwork. Quebra um pouco aquela eu digo aqui, aquela rigidez, né, do patchwork, né? Ele é muito geométrico, né? Então eu gosto de colocar em cima disso, sempre jogar alguma coisa diferente para justamente dar essa quebra e dar esse equilíbrio, né? Então a gente vai começar com o tecido principal, que, né, nós escolhemos aqui, que foi esse daqui de rosas, né, esse aqui. Eu vou desenhar então a parte maior aqui da minha régua, só que vai formar um bloco depois, né? Essa parte maior aqui, parece um L, eu vou desenhar agora no tecido aqui 4 vezes, tá? Para a gente formar um bloco. O bom da régua transparente é que você pode fazer um bloco em todos os blocos, riscar, né? Todos os blocos praticamente quase que iguais, né? Para ficarem com o mesmo desenho, né? Para que a gente vai formar depois esse bloco. Então eu venho aqui com a minha régua e já escolho aqui como que eu quero que fique no desenho, né? Se não alcança aqui que eu quero mostrar, não, esse aqui. Nós vamos fazer agora essa parte do meio aqui da nossa almofada. Então você vai riscar primeiro essa parte aqui, esse um quarto aqui dos nossos blocos. Aqui ele depois vai formar com o circular a parte de baixo. Então eu vou riscar essa parte aqui de cima e vou riscar 4 vezes também a parte de baixo. Depois vai prender um nível, certo? Então aqui eu tenho aquela canetinha que apaga com ferro, fantasminha, né? E vou riscar o meu desenho aqui, ó, 4 vezes esse desenho. Estou riscando do lado principal, do lado direito, porque eu quero que os blocos tenham o mesmo desenho em todos. Então vou procurar alinhar, acertar com a régua o mesmo local. Por isso que é bom a régua, né? Ficar transparente e você consegue fazer esse trabalho aqui. Então eu venho aqui e já vou vendo onde mais ou menos eu risquei o outro, né? Acertando aqui para fazer o mesmo desenho nesse aqui. Eu quero também que vocês vejam que isso é aproximado, né? Não é nada também. Então vocês vão tentar colocar na mesma disposição a régua no lado, né? No outro buquê de rosas, para que fiquem mais ou menos parecidos depois na hora da emenda. Aqui. Isso aqui também. Esse trabalho fica muito bonito também, feito em colchas, mantas, para sofá. Trabalho muito bonito esse. Risquei dois, vou riscar aqui mais dois. Aí. Agora corto. As partes retas eu posso cortar com a régua e o cortador, e a parte arredondada eu corto com a tesoura. Fiz o corte aqui na parte reta. E agora venho com a tesoura cortando a parte
Vai arredondar aqui. Nessa parte aqui tem que ter muito cuidado para cortar certinho. Vamos cortar a parte de baixo aqui. Esse rosa mais claro que eu usei. Também venho aqui a outra parte da régua e faço lá o risco e corto 4 vezes também. Então aqui eu já cortei, né, os 4 cantinhos da parte de baixo aqui do meu bloquinho, né, para formar depois o blocão, né. Agora vamos emendar isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar o meio. Dobrando o meio. Dobra no meio aqui e dá uma vincada para marcar nessa parte arredondada aqui bem no meio do tecido. Mesma coisa faz com essa outra aqui. Então o primeiro alfinetinho que a gente vai colocar vai ser nesse vínculo que nós fizemos. Então vou pôr aqui o tecido direito com direito, nessa posição. Vamos alfinetar. Agora nós vamos distribuir o restante, né? Sobrou essa parte aqui, parte maior. A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar aqui as pontas, as pontinhas, e alinhar aqui na linha reta. Só a ponta e a linha aqui. Põe um alfinete. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Colocar a pontinha, com essa pontinha juntas. E vou alinhar aqui o tecido um com o outro. E agora que vocês vão então passar a distribuir o restante do tecido, né? Vai ficar assim. Os 3 alfinetes que nós colocamos. A gente vem distribuindo aqui essa parte e alfinetando. Aqui você pode dar uma leve, tá? Tensionada aqui, para que o tecido faça essa curva. Você tá vendo aqui? É muito importante estar bem certinho aqui as pontinhas. Tá? Então aqui eu venho, dou uma leve esticadinha aqui do tecido e vou distribuindo ele aqui certinho. Vou alfinetando. Eu tenho preguiça de pôr bastante alfinete, porque o alfinete aqui vai dar certo a curvatura. Costura a curva, né? Então, para alinhar
Basta você dar uma leve tensionada aqui no tecido. Tá? E aqui dá uma leve para ele encaixar. Depois de bem alfinetadinho, aí passa a costura de um pé de máquina, seguindo, né, o contorno. A gente tem que fazer esse dar certo aqui para não fazer ruga. Na hora de você costurar, não costurar, fazer uma prega. Então, isso aqui a gente faz, tá certo aqui os cantinhos para isso. E distribui bem o tecido. Depois de bem alfinetado, não tem problema, a costura tranquila. Então vai ficar assim, né? O nosso tecido alfinetado. E agora eu vou passar aqui o pezinho da máquina. Muito fácil de fazer, gente, tranquilo. Você vem acompanhando a beirada aqui, né? O contorno. Vou fazer aqui. O importante é não deixar fazer a preguinha, que eu falei, fazer prega. Quando você está costurando, né? Isso é bom alfinetar bem, que daí não tem problema do tecido, não vai sair do lugar. Aqui, já vão poder ver como ele fica. Vou passar aqui com o ferro um pouquinho para acertar aqui essa costura. Então, com todos os outros três, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ficar assim, costurado. Na verdade, ele é um quadrado, né? Mas que tem uma costura curva no meio dele. O próximo. Então, aqui, meninas, eu já costurei então, os 4 blocos menores e vai formar um bloco central maior, né? Vai ficar essa circunferência no meio, certo? Esse desenho aqui, esse padrão, pode ser feito de outras formas. Vocês podem brincar com eles, né? Tá formando outras figuras. Aqui foi que eu escolhi, foi essa aqui, mas vocês podem fazer outras. Podem fazer outras figuras aqui, né? Tipo assim, fazer o centro assim, podem fazer, enfim. Sim, podem brincar com elas como vocês quiserem, né? Então aqui eu vou fazer que fique essa circunferência no meio, porque eu quero justamente a circunferência para fazer a aplicação em cima dela.
Agora nós vamos então unir, né, esses dois blocos, depois juntar tudo um só. Para unir, nós vamos colocar um dispor primeiro em cima da mesa, né, como vai ficar ele pronto, né, que é essa posição que eu quero. Vou colocar, virar direito com direito e venho aqui fazer com que as costuras se porque as costuras deem certo aqui. Então eu vou alfinetar bem onde tem a costura, eu passei a máquina, eu coloco o alfinetinho ali em cima da costura. Veja se pegou também em cima da costura na parte de trás. Pegou. Aí eu venho procurando de novo aqui. Tudo em cima da costura. Eu pego lá e trago o alfinete aqui para frente. Então tem que ficar alfinetado, muito importante isso aqui. Costura com costura, alfinete bem na costura, para dar certo depois as emendas, tá? Se der alguma diferença, a gente vai tirar depois as sobrinhas, né? Vai fazer o, como é que a gente diz, o corta com a régua, né? E filar, né? Deixar tudo certinho. Então o importante são que as costuras fiquem costura com costura, que o alfinetinho pegue todas elas. Depois eu venho só colocando alfinetes onde eu vou costurar, né? Fazer a união com costura. Aqui é a mesma coisa, direito com direito. Eu vou costurar aqui, né? Então eu vou também aqui fazer, coincidir aqui o meu alfinete, a costura de cima, pegar na costurinha de baixo, igual pegou na de cima. Aí levo o alfinete para cima de novo. Pego na costurinha da parte de trás. E saio aqui na frente na costurinha que tá em cima. Então aqui eu já alinhei costura com costura, aí é só alfinetar o restante. Entra a máquina e já passo aqui costura reta e pezinho legal. Outro, faço a mesma coisa. Isso deu certo, deu costurinha aqui, com a costurinha, deu. Deu outro. Também deu. Agora é só passar com ferro. Pra gente continuar montando aqui nosso bloco grande. Boa passada, para esticar bem o tecido, ficar no lugar. Agora você vai unir a parte de cima com a parte de baixo. Né? Direito com direito. E agora vamos pegar as 3 costuras e fazer coincidir as 3 costuras com o alfinete. Né? Tá tudo no lugar certo.
Venho aqui. E faço casar essas costurinhas aqui. Pego o alfinetinho, ponho em cima aqui da costura que eu fiz. Então, o meu bloco, né? Vem atrás, faço coincidir aqui meu alfinete na costura do tecido de trás também. Aí venho, alfineto por trás aqui, também na costurinha, tudo em cima da costura. Faço sair aqui na frente também encontrando a costura. Venho para a próxima costurinha aqui do lado, faço a mesma coisa. Você quiltou a faixa de triângulo da cestinha?
Então aqui está pronto o nosso bloco, né? Emendadinho. Vou partir rosa no meio, né? Para fazermos aqui então as aplicações, né? Aqui eu vou aplicar 4 coraçõezinhos, né? Então vou desenhar no papel termocolante. Pego a minha régua de coração. Vou colocar aqui de qual coração que eu vou pôr aqui em cima, o tamanho, né? Eu já escolhi qual que eu quero. Esse coração aqui do meio, para quem tem a régua, né? Para quem não tem a régua, vai o risco, né? Tanto do coração quanto do desenho da costura aqui do bloco, né? Esse mesmo. Então, vou fazer 4 corações, riscar 4 corações. Para a aplicação eu escolhi um tecidinho, aquele um xadrezinho, eu falei que tem os buquezinhos pequenos, né? Então, os 4 corações serão nesse tecidinho. Vou colocar aqui. Coloco um pedacinho para baixo para usar melhor o tecido. Agora depois que eu transferi para o papel cola o desenho, né? O tecido. Agora eu vou recortar os 4. Só aplicar. Dá pra cortar um pouquinho? Cortei. Então agora eu já recortei os 4 corações, né? Estão prontos aqui para serem aplicados. A aplicação eu vou fazer como se fosse um X, nesse formato do X, né? Diagonal, os corações. Então para isso eu vou também delimitar o meio aqui. Vou chegar a costurinha com a costura ali e brincar aqui no comecinho da circunferência. Outro lado também. Faço a mesma coisa do outro lado. Costura com costura, diagonal, né? Essa marcação da própria unha, você já faz a marcação. Então aqui eu fiz o meu X. Eu vou colocar aqui os corações.
por eles exatamente coincidindo com esse vínculo que eu fiz agora. O meio do coração, a pontinha dele com o vínculo de baixo, certo? Vai ficar assim. Mais ou menos um dedo de distância aqui, a borda da circunferência. Um centímetro e meio da borda, tá? A mesma coisa aqui ao lado. O meio do coração, a pontinha do coração, a distância da borda da circunferência. Para aplicar esse coração, agora você vai usar o ponto caseado da máquina. Ou, se você preferir, pode casear a mão também. Na minha máquina, eu coloquei fio cru, um tom cru, fio para bordar. Eu uso para fazer fios. Eu uso também para casear. A máquina seguindo o contorno da figura que eu acabei de aplicar, né, do coração. Então a agulha da máquina tem que passar rente a essa figura, vai seguindo.
Então aqui eu já terminei de fazer o ponto caseado nos 4 corações. Agora estou passando a linha para a parte de baixo, né, para fazer o arremate, amarrar e cortar o excesso. Para isso eu uso a agulha de cepo, uma agulha que se encontra em armarinhos. Ela tem uma fenda em cima do encaixe, chama-se agulha de cepo. Ela ajuda muito nesses arremates de passar fio para baixo, de esconder fio. Eu aconselho sempre amarrar esse fio de bordado, qualquer fio, porque eles podem escapar depois, começar a escapar com o trabalho depois já do pronto, usados, né? No uso vocês de repente começam a soltar os pontinhos ali do bordado, enfim, para não correr esse risco, né? Então dá uma amarradinha para ficar bem fio. Então aqui eu já fiz a aplicação, os 4 corações, né? Bem no meio do bloco aqui, bem na junção das 4 linhas aqui, eu vou aplicar ainda uma rosinha, essas do tecido principal, né, que a gente usou. Essas rosinhas que tem avulsa, vou escolher uma que esteja mais ou menos assim inteira, vou pôr no papel termocolante e vou aplicar ali no meio para dar um arremate bonito na aplicação, né? Vem aqui. Vou pegar um pedacinho de papel cola. Passo um papel cola no tecido. Estirar um pouquinho. E recorto aqui o contorninho dessa minha rosa. Contorno, vou acompanhando aqui com a tesoura. Vou deixar um pouco das folhinhas verdes aqui. Isso aqui. Só para dar um fecho bonito aqui na nossa aplicação. Eu vou colocar aqui bem no meio. Tá? Vou colar ela. Assim ela conversa com o tecido, né, da rosa grande, borda. E dá ao mesmo tempo também um arremate para esse centro nosso aqui bonito de aplicar. Caseada, tudo. Também pego a agulhinha de cego, passo para baixo o fiozinho.
Então aqui está nosso medalhão aplicado, né? Muito que ficou já. Bem, gente, então por hoje é isso, né? Então vamos ficar por aqui, já o nosso bloco bem adiantado, aplicadinhos aos corações, as flores. Queria que vocês comentassem aqui embaixo sobre o que vocês acharam da aula, se gostaram, né? Se estão aprendendo coisa nova. E também compartilhem com as amigas de vocês. É muito importante para nós, né? Quanto mais pessoas estiverem assistindo, melhor. E também eu quero convidar vocês todas para a nossa live de amanhã. Aí teremos o convite, o horário, tudo direitinho no Instagram e no Facebook, tá? E também dizer para vocês que vocês não percam a próxima aula, é muito importante, porque nós vamos trabalhar com as rendas na próxima aula. Vamos já começar a formar o sanduíche para quiltar, enfim, já se encaminhando para o final do nosso trabalho, tá bom? Espero vocês então. Beijo!